E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos ao Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijá, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental. E a gente tá aqui todas as terças-feiras com um novo conteúdo, um novo episódio para te ajudar a construir uma vida mais leve, com mais inteligência emocional, com mais autoconhecimento, com relacionamentos melhores. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que todo mundo se pergunta em algum momento da vida. Como saber se eu estou amadurecendo emocionalmente? Eu vou falar um pouquinho da ideia por trás desse episódio. Eu estou aqui, inclusive agora, sempre quando eu tô gravando, tem alguém que me acompanha, que fica aqui do outro lado da câmera, que é o Ricardo. E aí, o que acontece? A gente conversa algumas coisas, eu já falei pra vocês que muitas ideias que eu tenho, eu tô conversando às vezes com a minha personal, às vezes é com meu marido, às vezes é com alguém da família, como foi aquele das conversas difíceis. Então ele me fez essa pergunta, que eu achei fantástica, porque enquanto eu pensava na resposta, eu comecei a entender que isso daria um ótimo conteúdo para o nosso podcast. Então ele me perguntou, a gente começou a conversar, eu dei uma resposta, mas eu falei, eu vou pensar mais sobre isso e eu vou trazer uma resposta aqui. E além de fazer isso, eu fiz uma pesquisa com a minha audiência lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, vai lá, @LanaNijara, e acompanha, porque a gente consegue também ter uma conexão mais próxima ainda por lá. Eu fiz essa pergunta, o que as pessoas consideravam que eram sinais de que elas estavam amadurecendo, elas ou as pessoas ao redor delas. E eu tive excelentes respostas, fiz uma coletânea daquilo que eu acho que fazia mais sentido e vou trazer hoje aqui pra vocês. Antes da gente continuar no assunto, eu preciso te lembrar e te convidar de se inscrever aqui no canal. Se você tá me assistindo pelo YouTube, já para tudo, se inscreve, ativa as notificações, curte esse vídeo se você gosta. Eu sei que talvez você tá falando, mas acabei de chegar, mas assim, se você já assistiu, já viu que vai gostar, deixa o seu curtir, porque me ajuda muito. E se você tá me ouvindo pelo Spotify ou outra plataforma, deixa aí a sua avaliação, se inscreve, assina, seja qual for o comando aí, mas faz alguma ação pra você me ajudar, me apoiar aqui. Eu tô todas as semanas produzindo um monte de conteúdo de graça pra vocês, então isso vai me ajudar muito. Voltando, falando sobre maturidade emocional, a maturidade emocional, ela não tem a ver com a idade ou com a experiência de vida, como a gente já falou algumas vezes aqui, mas tem a ver com a forma como a gente lida com as nossas emoções, com as situações difíceis e com as relações ao nosso redor, tanto a relação com os outros quanto a relação com a gente mesmo. Então eu perguntei isso pra vocês nas redes sociais, né? Como eu falei, recebi várias respostas que ilustram muito bem o que significa amadurecer emocionalmente. Então hoje eu vou compartilhar com vocês esses sinais. Eu separei pra vocês aqui, para ficar de uma forma bem didática, ó, nós vamos falar sobre 9 sinais. Você já pode pegar aí sua caneta, papel, se você for anotar, ou bloco de notas no teu celular. E aí eu quero que você vá se perguntando a cada sinal, você vai dando aí um check. Será que eu tô percebendo isso em mim? E é claro que gente, uma linha, uma linha do tempo, né? Você tem que olhar para sua vida e perceber, será que hoje eu estou mais madura do que eu estava 1 ano atrás, há 5 anos atrás? Mas é um processo contínuo. Então vamos lá, eu vou trazer alguns exemplos bem práticos para te ajudar a identificar esses sinais e essas mudanças na vida de vocês, na minha vida também, porque me ajudou a refletir bastante. Então, primeiro sinal de que você está amadurecendo emocionalmente é quando as coisas que te incomodavam muito antes já não incomodam mais tanto assim. Então, um dos primeiros sinais de amadurecimento emocional é perceber que as coisas que antes te irritavam muito, te tiravam do sério, elas já não te afetam mais da mesma forma. Então, por exemplo, aqueles comentários ácidos de um colega de trabalho que costumava te irritar muito e fazia você perder o sono e ficar pensando sobre aquilo, agora você dá de ombros, fala, paciência, aquilo da pessoa não é sobre mim. Isso não quer dizer que você se torna indiferente, não liga mais pra nada, tá? Mas significa que você tá aprendendo a escolher as suas batalhas e reagindo de maneira mais equilibrada. Saber escolher as suas batalhas, saber escolher aquilo que realmente deve me irritar, me incomodar, saber fazer esse filtro e não ser afetado por tudo ao seu redor é um sinal de que você tá amadurecendo emocionalmente. Segundo sinal, quando você encara erros e situações difíceis com mais autorresponsabilidade e sem tanto vitimismo. Gente, a autorresponsabilidade é essencial para o amadurecimento emocional. Então,
Talvez alguns anos atrás você tinha esse hábito e era fácil você cair no papel de vítima, você ficar colocando a culpa das circunstâncias, dos problemas nas outras pessoas. Mas agora você está conseguindo olhar para a tua situação difícil de uma forma a reconhecer o teu papel nela e pensar: o que eu posso aprender com isso? Como que eu posso melhorar? Se eu tô sempre caindo nessa mesma situação, sempre no mesmo relacionamento, o que será que eu tô fazendo para contribuir com essa situação? Então, ao invés de ficar reclamando que a vida tá sendo injusta por causa de um erro que você fez no trabalho ou no relacionamento, você consegue analisar o que você pode fazer para evitar isso no futuro. Se você tá me ouvindo falar, Lana, eu ainda acho que eu me coloco bastante no papel de vítima, eu ainda acho que eu não faço isso tão bem, tudo bem. O primeiro passo para mudar é a autoconsciência. Eu sempre falo sobre isso. A gente não muda aquilo que a gente não reconhece. Então, é já um sinal também de maturidade a mais, aqui vou dar um bônus, quando você consegue reconhecer as suas próprias fraquezas, os seus próprios pontos fracos, os seus próprios defeitos, pontos que você precisa melhorar. O simples fato de você reconhecer: cara, eu tô preso nesse papel de vítima, eu sempre boto a culpa nos outros daquilo que eu tô passando, isso já é um sinal de maturidade. E aí, o terceiro ponto, terceiro sinal, quando eu começo a fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. A maturidade emocional, ela também aparece quando você cumpre seus compromissos, é fiel à sua palavra com você mesmo, com os outros, mesmo sem motivação, mesmo sem tanta disposição. Seja levantar cedo para um compromisso importante, manter uma rotina de autocuidado, praticar exercício físico, mesmo quando você está com preguiça, ou se alimentar bem, mesmo quando você queria só comer besteira. Então, esses são exemplos que a gente consegue percebendo a maturidade. Vou dar, assim, o meu filho, né? Ele é pequenininho, eu sempre dou exemplo das crianças. Se por ele só faz aquilo que ele gosta, que ele tem vontade, ele quer comer só pirulito, bala, ele quer só ver desenho, ele vai fazer só aquilo que ele tem vontade. Mas ele tem uma pessoa externa que é responsável por ele e que vai dizer o que ele precisa fazer e botar os limites necessários, porque por ele mesmo, ele só vai fazer o que ele tem vontade. E não vai fazer nada se ele não tiver vontade, né? E aí, quando a gente vai crescendo, a gente passa, se você já é maior de 18 anos, paga suas contas, né? Saiu da casa dos pais. Você não tem uma voz externa hoje para ficar coordenando a sua vida. Você precisa ser a sua própria voz externa, a sua própria responsável pela sua vida, de falar: olha, sim, eu queria ficar dormindo todos os dias até 10 da manhã, mas se eu não fazer exercício físico, isso vai ter consequências para minha saúde. Sim, eu queria comer só aquilo que eu tenho vontade, mas eu sei que eu preciso comer essas coisas que fazem bem para minha saúde. Sim, eu não queria ter que trabalhar hoje, mas eu sei que eu preciso ir. Então, eu preciso fazer esse papel que lá na infância os pais faziam. E talvez se os seus pais não faziam, isso é mais difícil para você, mas é um assunto para outro podcast. Mas é importante que você entenda que, na medida em que você hoje se percebe menos preguiçoso, menos preguiçosa, já não sendo tão levado pelos teus impulsos, pelas tuas vontades, mas fazendo aquilo que você acredita que precisa ser feito, isso é um sinal de maturidade, tá? Então, isso aqui é um sinal muito, muito importante. E se você ainda tá vacilando muito com isso, é um bom indicativo aqui que você precisa trabalhar mais a tua disciplina e amadurecer. Quarto ponto. Esse aqui eu acho muito bom, tá? Quando eu sou mais movida pelos meus valores do que por agradar as pessoas. Então, um sinal muito claro é quando as nossas escolhas, elas começam a ser pautadas pelos nossos valores, por aquilo que a gente acredita que é certo, por aquilo que a gente quer realmente, pelos não só valores, como os meus objetivos, os meus desejos, aquilo que eu acredito, e não pela necessidade e expectativa dos outros. Então você começa a aprender a dizer não para convites ou situações que vão contra o que você acredita. Você passa a não ser tão influenciável, né? Você passa a não ter tanto medo de desagradar. Então, por exemplo, antes você poderia aceitar sair, fazer alguma coisa, mesmo que você não quisesse, só para não ser vista como antissocial, como uma pessoa chata, mas agora você reconhece que você precisa priorizar aquilo que é mais importante para você.
Quando nós somos crianças, adolescentes e tudo mais, a gente muitas vezes é movido pelo desejo de agradar, de pertencer. Nós somos altamente influenciáveis, na maioria dos adolescentes ainda é muito influenciável, e muitos adultos chegam na vida adulta ainda dessa forma. Mas você precisa ter clareza como um adulto maduro daquilo que você quer para sua vida, os teus objetivos, os teus valores, entender o que você realmente quer vai te ajudar a, por mais que sim, você queira cumprir a expectativa do que seus pais querem, ai, sim, eu sou uma pessoa que gosta de agradar, mas quando você desenvolveu maturidade, você consegue colocar os limites de forma mais fácil. Eu já falei várias vezes aqui que eu sou uma pessoa que fui sempre boazinha, sempre queria agradar, não sei o quê. Mas a maturidade, por mais que seja difícil, às vezes, desagradar e quebrar a expectativa, hoje eu sei quando eu devo fazer isso e quando não. Isso é libertador e isso mostra muita maturidade, você não ser levado por qualquer coisa do que as pessoas pensam e querem e pedem pra você, tá bom? Quinto sinal, quando eu começo a escolher por quais motivos vale a pena sofrer e me estressar. Então, com o tempo, a gente falou um pouquinho disso lá no primeiro ponto, mas eu queria desenvolver um pouco mais aqui, porque a gente falou sobre aquilo que me incomoda, aquilo que me irrita, mas aqui é sobre o sofrimento. Então, com o tempo, a gente vai entendendo que nem tudo merece as nossas lágrimas, o nosso sofrimento, daquela forma tão intensa, né? Você vai começar a avaliar melhor aquilo que merece a sua energia. Será que isso vale a pena me desgastar? Será que esse aqui... Eu gosto de uma pergunta que eu já falei em outros episódios que eu me faço às vezes. Será que isso vai fazer diferença? Tanta diferença assim daqui a 5 anos? O sofrimento, ele é inerente à vida. E também aqui eu adiciono até nesse ponto, quando eu começo a entender que o sofrimento faz parte da vida, que eu preciso escolher pelo que vale a pena sofrer, e eu começo a aprender a lidar com o sofrimento e com as dificuldades de forma mais madura, aceitando que a vida ela não me deve nada e que eu não vou ser feliz o tempo todo. Então aqui é um ponto bem complexo aqui, expandindo essa questão do sofrimento, né? Então não só escolher por quais motivos vale a pena sofrer, mas também escolher como eu lido com o sofrimento, com a dor, não me colocando nesse lugar de vítima que eu tinha falado, mas entendendo que assim a vida é difícil para todo mundo, que uns vão ter alguns problemas que os outros não têm. A gente começa a encarar a dificuldade e o sofrimento de uma forma diferente e começa a entender pelo que realmente vale a pena sofrer. Um adolescente, você vai ver ele facilmente chorando que só, né, por sei lá, porque não tem uma roupa para sair, chorando que só porque o namorado terminou, sei lá. E a gente não deve também desqualificar o sofrimento da criança, do adolescente com o nosso olhar de adulto. Mas quando nós somos já adultos e tudo nos desgasta, tudo nos faz sofrer, tudo é muito intenso, a gente não consegue colocar as coisas em perspectiva, que isso é um olhar de maturidade. Você conseguir colocar as coisas em perspectiva e falar, isso aqui não é tão importante assim, não vai me afetar tanto assim no longo prazo, isso é um sinal de que você tá amadurecendo. Então eu lembro, por exemplo, quando eu tive meu primeiro filho e eu passava uma noite muito difícil sem dormir, aquilo me fazia, às vezes, chorar de cansada, de frustrada, de chateada. Hoje, no meu segundo filho, quando eu tenho uma noite muito difícil, eu sei que é só uma noite que vai passar. E assim, hoje eu não sofro tanto por isso, porque eu falo, isso não é um sofrimento, eu já tive um filho. Então, essa situação mostra que do primeiro filho pro segundo filho, eu amadureci. Eu mudei a minha forma de interpretar e de lidar com situações difíceis. E assim você também pode fazer essa reflexão aí na sua vida. Pensa em situações que você enfrentou muito parecidas há 2, 3 anos atrás, ou 1 ano atrás, talvez agora aconteceu de novo uma situação parecida, e como que você lidou com essas situações? Você está sofrendo da mesma forma, pelas mesmas coisas? Ou será que você está conseguindo evoluir nesse sentido? Essa é uma boa reflexão. Sexto sinal, quando eu paro de repetir padrões que faziam mal para mim e para as pessoas ao meu redor. Então, um grande avanço na maturidade emocional, gente, é quando a gente consegue primeiro identificar esses padrões e mudar esses padrões de comportamento que nos prejudicam,
prejudicam a nós e as pessoas ao nosso redor. Pode ser um padrão de autossabotagem ou de se envolver sempre em relacionamentos abusivos, relacionamentos em que você não é valorizada. Então, antes você podia talvez se ver ali repetindo os mesmos erros, mas agora você começou a se questionar. Nossa, tem alguma coisa estranha aqui, o que que eu posso fazer diferente? O que que o meu comportamento tá me fazendo colocar, me fazendo estar nas mesmas situações? E isso começa a me levar a tomar decisões mais conscientes e mais saudáveis. Então, se você ainda não está nesse lugar, fica essa pergunta: quais são os padrões de comportamento que estão fazendo mal a mim e às pessoas ao meu redor, e como que eu posso me responsabilizar e mudar isso? E se você já percebeu que tem feito essas mudanças, ótimo, então você está amadurecendo. Sétimo ponto: quando eu passo a entender que eu não tenho controle sobre tudo. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui, assim, eu falo muito disso. Inclusive, vai ter um episódio só sobre aceitação, porque é um tema que eu falo muito em vários assuntos, mas nunca falei só dele. Então, essa é uma das maiores lições da vida adulta. Aceitar que nem tudo está sob o nosso controle, sob o nosso controle. No passado, talvez você ficasse desgastada, ficava se desgastando, tentando controlar as pessoas, as situações, querendo que as pessoas agissem da forma como você gostaria que elas agissem, que as coisas fossem da forma como você acha que as coisas deviam ser. Mas hoje, amadurecendo, você percebe que precisa focar a tua energia naquilo que só você pode fazer e deixar o restante fluir, deixar as pessoas livres para serem quem elas querem ser. Então, você entende talvez hoje melhor que você pode fazer o seu melhor no trabalho, mas você não consegue controlar uma promoção, um aumento. Você não consegue controlar a opinião dos outros. Por mais que você tente agradar e tente ser uma boa pessoa, vão ter pessoas que não vão gostar de você. Você não vai conseguir controlar, talvez por mais que você se cuide, um diagnóstico difícil na sua saúde. Então, aceitar que as coisas não estão no meu controle, que as pessoas não são para serem controladas. Isso é um sinal de maturidade. Eu já falei aqui outras vezes, mas eu era uma pessoa muito controladora. Eu queria que tudo na minha vida fosse do jeito que eu tinha planejado. A primeira coisa que saiu completamente do meu controle foi o fato de que eu não conseguia engravidar no tempo que eu queria. Demorei 2 anos, tive que fazer tratamento, sofri muito. Já gravei episódios sobre isso. Acho que aqui no meu canal tem, mas com certeza lá no Spotify tem um episódio bem antigo. Mas assim, foi o primeiro momento que eu fui confrontada na vida, porque tudo na minha vida acontecia como eu queria. Aí chegou a vida pra me ensinar que não é pra eu controlar, não tem como controlar tudo. Eu posso planejar, posso fazer o meu melhor, mas não vou conseguir controlar tudo. E aí, a partir dali, eu comecei a aprender muitas coisas sobre isso, e a maternidade em si, ela é uma grande lição de que nós não estamos no controle, né? Depois meu filho adoeceu, foi internado, e até hoje me ensina que eu não posso controlar as situações e nem as pessoas. Também já fui muito controladora no meu casamento. Queria que ele agisse da forma como eu achava que era certo, que ele lidasse com as situações como eu achava que ele deveria lidar, sendo que ele é um ser humano diferente. Eu fui aprendendo então a aceitá-lo como ele é, a respeitá-lo como ele é, como um ser humano que também está melhorando, evoluindo. E isso tudo trouxe muito mais leveza para minha vida, mas é um processo de maturidade, tá? 8º sinal: quando eu passo a não me importar mais tanto assim com a opinião dos outros. Essa aqui eu acho que nem todo mundo vai dar check, porque eu vejo muitos adultos ainda lidando com essa questão. É um sinal muito importante de maturidade, a capacidade da gente viver segundo os nossos próprios critérios, sem depender tanto de aprovação externa, sem se importar tanto com a opinião de todas as pessoas. É um peso muito grande se eu importar com a opinião de todo mundo sobre mim. Antes, talvez você se preocupava muito mais com o que os outros pensavam das suas decisões, e agora você entende que a única pessoa que precisa estar em paz com as suas escolhas é você mesmo, entendeu? Então isso te traz muito mais liberdade, muito mais autenticidade. Se você é uma pessoa muito refém do que as pessoas vão pensar, você não consegue se sentir autêntica, você não consegue se sentir protagonista da tua vida, porque você tá sempre vivendo a expectativa dos outros, ou então você tá sempre se sentindo culpada por estar frustrando as expectativas dos outros, ou então você tá sempre vivendo com medo do que as pessoas vão pensar, e isso te trava e te faz não fazer coisas que você gostaria de fazer no trabalho, projetos, se expor sua opinião. Uma pessoa madura, ela é aquela que entende que
tudo bem, a gente vai se importar com a opinião das pessoas, ninguém quer ser criticado, ninguém quer ser rejeitado, mas eu vou aprender a selecionar de quem realmente eu vou considerar a opinião. E isso a gente conta na mão, são pessoas que nos conhecem, são pessoas que nos amam, pessoas que a gente realmente se importa com a opinião, e isso também não significa que eu vou levar essa opinião 100% à risca, mas eu me importo, eu vou considerar, eu vou ponderar. Agora, eu não tenho como fazer isso com a opinião de todo mundo, porque senão isso vai ser realmente muito frustrante e, no fim das contas, é um sinal de imaturidade nossa, tá bom? E o nono e último sinal que nós vamos falar hoje, é claro que existem muitos, tá, gente? Eu fiz aqui de forma didática, eu separei alguns dos principais, mas eu quero falar sobre quando você começa a ter compaixão pela própria jornada de amadurecimento que você está passando. Então, é muito comum que na medida em que a gente vai se conhecendo e vai amadurecendo, a gente também começa a ver muitas coisas que a gente ainda não evoluiu, que a gente ainda tá fazendo errado, que a gente ainda não tá conseguindo agir como a gente gostaria. Ou às vezes você fica realmente se perguntando, nossa, será que eu realmente estou amadurecendo? Porque eu ainda sinto dessa forma, ainda fico me questionando essas coisas, eu ainda me vejo errando em alguns aspectos. Só de você estar se perguntando isso e percebendo essas coisas, isso já é um sinal de amadurecimento. Então é muito importante que você tenha também autocompaixão e paciência com você mesmo nesse processo. Estabelecer, por exemplo, limites nos seus relacionamentos, dizer não algumas vezes, até para questões, poxa, às vezes tem que dizer não para pessoas que eu amo, às vezes as minhas decisões estão decepcionando pessoas que eu amo, e isso gera culpa. E essa culpa, às vezes a gente fica se perguntando, será que eu tô fazendo aquilo que é certo? Mas no fim do dia, você tem que olhar para a vida que você tá construindo e se sentir bem com aquilo, sentir orgulhoso do seu trajeto, da sua jornada, falar, não, eu sinto que eu tô em paz, sabe, comigo mesma, eu tô fazendo essas coisas, às vezes eu tô frustrando outras pessoas, mas eu sei que eu tô sendo fiel aos meus valores e a esse caminho que eu tô querendo percorrer. Então, não tenha pressa em acertar tudo, em se tornar uma pessoa perfeita, porque isso nunca vai acontecer. Então, em alguns momentos você ainda vai olhar para certos comportamentos, certos pensamentos, certas emoções que surgem e falar, poxa, isso aqui era uma coisa que eu vivia anos atrás, por que isso está aparecendo de novo? E tá tudo bem, faz parte da nossa jornada. O que você precisa fazer é ter consciência disso, né? Então, perceber quando você está entrando nesses padrões antigos, você voltar à consciência de, não, é por aqui o caminho, não é por ali, vamos voltar para cá, mas não precisa se culpar, não precisa se castigar e ficar se sentindo a pior pessoa do mundo, porque você está num processo de evolução e isso demanda tempo e é um processo, na verdade, para a vida inteira, certo? Então, gente, esses foram um dos principais sinais de que você está amadurecendo emocionalmente. Foram sinais que vocês trouxeram, sinais que eu percebo, que eu converso com pessoas ao meu redor, com pacientes. Então, eu acredito que certamente eles foram relevantes para você aí que estava me ouvindo. O amadurecimento emocional, como eu já falei, gente, é um processo contínuo e cada uma dessas mudanças é um passo, né? São passos ali super importantes nessa jornada, são tijolinhos que a gente vai colocando. Então, minha gente, vamos refletir sobre isso, vamos começar essas mudanças, a colocar elas em prática a partir de hoje mesmo. Vocês estão comigo nesse processo? Vocês querem amadurecer? Comenta aqui nos comentários, me conta o que você se identificou, como que foi para você esse episódio, quais áreas você ainda precisa amadurecer, quais você já está indo bem, eu quero saber tudo aqui nos comentários. E lembra do seguinte, o mais importante é você reconhecer que cada pequena mudança é um grande avanço, tá? E se você quer ajuda para amadurecer de forma ainda mais acelerada, não esquece que a terapia é uma das ferramentas mais importantes nesse processo. O link para você agendar uma primeira sessão com uma psicóloga da minha clínica, uma psicóloga que eu confio, tá na descrição de todos os episódios. Vai ali, clica, entende, sabe mais como funciona, marca a sua primeira sessão e depois você passa aqui para me agradecer. Então, se você gostou desse episódio, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos, pega o link aqui, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos, fala, olha, vamos ver aí quem tá mais maduro, vamos fazer uma competição saudável aqui. É isso, minha gente, nos vemos na semana que vem, um beijo e até a próxima!